Fala galera do segundo, beleza? Tudo certo com vocês? Espero que sim, que vocês estejam principalmente saudáveis, né? Galera, Matemática 2, né? Hoje a gente vai retomar o assunto de geometria. O nosso foco principal desse ano é geometria espacial, né? Para o segundo ano. Mas geometria espacial é uma geometria de três dimensões. Primeiro a gente precisa dar uma lembrada de duas dimensões, que é a geometria plana, certo? Vamos dar uma sacada aqui em algumas coisas da geometria plana, bora? E aí, a partir da próxima aula, a gente já dá continuidade e vai para a geometria espacial, beleza? Valeu! Pronto, gente. Então, é de geometria que a gente vai falar, né? Bem, geometria, para ser mais específico, geometria plana, né? A geometria plana basicamente vai estudar os polígonos. Tem o estudo dos ângulos, tem o estudo da área das figuras e etc. Os polígonos eles são caracterizados quanto os seus lados, né? Por exemplo, tiver 3 lados, 4 lados, 6 lados e assim por diante. O triângulo, tudo que tem 3 lados é chamado de triângulo. Existem várias classificações diferentes. Tudo que tem 4 lados é quadrilátero, certo? Não quadrado, quadrilátero. Em 6 lados, hexágono. Pronto. E assim por diante. Heptágono, octágono, pentágono, enfim, icosságono. Só que tem aí polígono, né? Pode inventar lado aí. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre os polígonos é a questão dos ângulos deles, né? Que geralmente tem aquelas questõezinhas que vem um desenho e quer que a gente descubra o valor do x na figura. E aí, como é que a gente vai descobrir o valor do x? Precisamos de soma dos ângulos internos. Esse é o primeiro conceito dos polígonos. Soma dos ângulos internos. N menos 2 vezes 180 graus. Formulazinha para descobrir quanto é que é a soma dos ângulos de um polígono. Por exemplo, usando esses dados aqui, esses polígonos que eu coloquei, triângulo, quadrilátero e hexágono. Triângulo, soma do triângulo, 3 menos 2 vezes 180. Soma do quadrado, do quadrilátero no caso, 4 menos 2 vezes 180. A soma do hexágono, 6 menos 2 vezes 180. 1 vezes 180, próprio 180. 2 vezes 180, 360. 6 menos 2, 4 vezes 180, 720. Percebam que eu pulei o de 5 lados, na verdade. Olha aqui, ó. Primeiro polígono que tem 3 lados, não existe polígono de 2 lados. Triângulo, 1 vezes 180. Quadrilátero, 2 vezes 180. O hexágono, 4 vezes 180. O de 5 lados seria 3 vezes 180. O de 7 lados seria 5 vezes 180. O de 8 lados seria 6 vezes 180. Ou seja, número de lados menos 2
vezes 180 graus. Assim você descobre quanto equivale a soma dos ângulos internos de um polígono. Beleza? Mas aí é para onde a gente vai. Polígono, parte muito importante da geometria plana, altamente cobrado em vestibulares, Enem, etc. Área das figuras planas. Importantíssimo. Primeiro vamos falar de triângulo. Bem, você pode ter um triângulo, certo? Que vai possuir uma coisa que chamamos de B, que é a base. E pode ter uma coisa que é o H, que chamamos de altura. Essa é a fórmula mais básica que tem a respeito do triângulo. A base vezes a altura dividido por 2. A gente encontra a área de uma figura através dessa fórmula. Essa é a mais utilizada. Mas se a gente pega um triângulo diferente, a gente pega um triângulo equilátero, que só possui lados, não tem altura, eu posso descobrir a minha altura. Posso passar aqui uma altura, certo? Uma altura que é mediana, ou seja, vai dividir esse lado em duas partes iguais. Posso trabalhar com esse triângulo menor como um triângulo retângulo, fazer teorema de Pitágoras e descobrir a altura. Mas também eu tenho a forma da área do triângulo equilátero. Posso jogar direto, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esse triângulo equilátero é possível ainda fazer isso aqui, mas se tu pega um triângulo diferentão, escaleno, todos os lados diferentes, aí tem uma outra área, que essa aqui é a mais louca possível, certo? Que é a área relacionada ao semiperímetro, que é o lado A, o lado B, o lado C. A forma seria P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Isso aqui é só para triângulo escaleno, difícil de aparecer, mas é uma coisa rara, né? Importante saber. Ah, e o P, detalhe, viu, galera? O P é o semiperímetro. A mais B mais C dividido por 2. Beleza? Pronto, triângulo é isso. Agora, os quadriláteros. Quadriláteros. Nós vamos ter o quadrado, que caracteriza um quadrado. O quadrado ele possui 4 lados iguais. Também possui 4 ângulos de 90 graus. Lado, lado. Gente, a área, como eu falei, é bidimensional, são duas dimensões. Você sempre multiplica as dimensões. Base vezes altura.
base vezes altura, L vezes L. Área do quadrado, L ao quadrado. Em um retângulo, qual é a diferença do retângulo para o quadrado? Que o retângulo, os lados opostos são iguais. Esse é igual a esse e esse é igual a esse. Também possui ângulos de 90 graus. O lado maior é chamado de base e a largura é chamada de altura. E a base é calculada pela base vezes a altura. Temos também o losango. O losango é um pouquinho mais complicado de desenhar, né? O losango ele, assim como o quadrado, possui os 4 lados iguais, certo? Só que para calcular a área do losango, nós utilizamos esses segmentos aqui, ó, chamados de diagonal. Diagonal é um segmento que parte de um vértice até o seu oposto. Aqui nós temos a diagonal maior. E aqui nós temos a diagonal menor. Certo? A área desse losango aqui é a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Nós temos também o trapézio. Bem, o trapézio, existem alguns tipos de trapézio. Existe o trapézio irregular, existe o trapézio retângulo, existe o trapézio isósceles. Isósceles, dois lados iguais. Retângulo, porque tem os ângulos de 90 graus. Certo? Retângulo e isósceles. E esse é um trapézio irregular qualquer. Mas todos eles possuem a mesma característica, que é a base maior, a base menor e uma altura. E a fórmula é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ok? Temos também o paralelogramo, que é uma espécie de retângulo deprimido, né? Meio caído. Possui uma altura, os lados opostos são iguais, igual ao retângulo, base e altura, mesma coisa. Área, base vezes altura. Certo? Também temos outra figura plana muito importante, que é o círculo. Círculo e circunferência são duas coisas bem diferentes, galera. O círculo é algo que se preenche. Por exemplo, uma moeda tem o formato de círculo, a gente não consegue passar o dedo por dentro dela, ou seja, ela tem uma área. E a circunferência? A circunferência, a gente consegue colocar o dedo por dentro. Anel, por exemplo, bambolê. São circunferências que possuem apenas a linha. Né? É uma linha isso aqui. Uma reta enrolada. Primeira coisa, circunferência. A circunferência, se ela é uma reta, nós podemos calcular o tamanho dela, certo? Então, o comprimento da circunferência
você calcula através de 2πr. O que é uma circunferência? Tanto faz se é uma circunferência pequena ou se é uma circunferência um pouco maior. Qual é a característica de uma circunferência? Seu raio. Então, o comprimento é proporcional ao raio. E 2π. 2π significa uma volta completa. 2π significa 360 graus na forma algébrica. 360 graus é graus, é a medida trigonométrica, né? E o 2π é uma medida que é algébrica, é uma medida que tem valor numérico. Lembrando que o π ele vale 3,14 aproximadamente, né? O π é um número irracional. Irracional. Ele não tem fim. Não é uma dízima. Ele não tem fim. O número não mantém um padrão, certo? E aí, circunferência, a única coisa que se calcula é comprimento. Não existe área de circunferência, apenas comprimento. Ok? E aí a gente vai para o círculo. O círculo, ele é similar à circunferência. A característica dele é o raio também. Quanto maior o raio, maior o círculo. Certo? Só que a diferença é que o círculo ele pode ser preenchido. E a área do círculo é πr ao quadrado. Essa é a fórmula do círculo. Existem outras duas formas que podem aparecer relacionadas com o círculo. Essa é a forma do círculo. Mas existe, por exemplo, a possibilidade de aparecer a coroa circular. Por exemplo, coroa circular, fazer um círculo. E aqui dentro vai outro círculo. Certo? Coroa circular, essa parte aqui de dentro, ó. Pronto. Se eu quiser saber só essa parte pintada aqui, o que é que eu tenho que fazer? Bem, aqui é um círculo menor, não possui um raio menor, um R minúsculo. E aqui é o raio maior. Raio maiúsculo. O raio é um segmento que vai da extremidade do círculo até o centro da circunferência. Centro do círculo ou circunferência, né? E aí, o que a gente vai fazer? Bem, se fosse para calcular a área do círculo todo, ia ser o quê? πr ao quadrado. Se fosse para calcular a área do círculozinho pequeno, ia ser πr minúsculo ao quadrado. Só que se eu pegar isso tudo aqui, basta eu retirar esse círculo menor, né? E aí só sobra o que eu quero. Retirar, matematicamente, é subtrair. Certo? Então, a área da coroa circular
é πr ao quadrado menos πr minúsculo ao quadrado. Só que geralmente a gente faz um artifício matemático de fatoração que se chama colocar o fator comum em evidência. O fator comum aqui é o π, né? Mas eu coloco o π em evidência, abro parênteses e coloco tudo que não é π dentro do parênteses. Só para expressar de forma mais bonita, né? A forma mais matemática. Mas se você utilizar desse jeito aqui, já está correto, está perfeito. Beleza? Às vezes, dependendo da questão, nós não precisamos usar o π igual a 3,14. Tem questão que diz que o π é ser usado como 3, como 3,1. Às vezes, na questão, nem precisa substituir o π. Então, tem que ficar atento nisso aí. Certo? Coroa circular. E a outra coisa é a área do setor circular. É apenas um setor do círculo. Círculo feio, hein? Aqui nós temos o centro. Aí digamos que eu queira só esse pedaço aqui, ó. Fatia da pizza. Primeiramente, o que a gente pode tirar aqui é que isso é raio, né? Segmento que vai da extremidade da circunferência do círculo, no caso, até o centro, é chamado de raio. Isso aqui forma um ângulo, viu, galera? Isso aqui forma um ângulozinho. Mas esse ângulo aqui de alfa. Pronto. Aqui formou um ângulo alfa. Como é que eu faço para calcular essa fatia de pizza aí, a área dela? Agora eu vou fazer uma relação que chamamos de proporção. Certo? Regra de 3, pronto. Melhor falando assim. Isso aqui é um ângulozinho, certo? Pronto, esse ângulo aqui é o que vai me dar a área do setor circular, ok? Se esse ângulozinho gera uma área, quanto é que é o ângulo completo? 360 graus. E se fosse completo, seria o quê? O círculo completo. E o círculo completo é πr ao quadrado. Acabou. Regra de 3 agora. Meio pelos extremos. Multiplica a área do setor circular vezes 360 igual a alfa vezes πr ao quadrado. Passo 360 graus dividindo. Acabou. Essa é a área do setor circular. Bem, é isso aí.